Por que que eu tô parando de editar meus vídeos e por que que você pode levar isso como uma lição, né? Eu tava, se você olhar alguns vídeos pra trás aí, você vai ver que as thumbs estavam muito bem editadas e tal, e o vídeo tava, eu não posso dizer que tava super bem editado, né? Porque eu não sou um editor de vídeo profissional, mas eu tava aprendendo bastante sobre edição. Eu tava procurando dar uma editada, uma enfeitada no vídeo, cheio de cortes e musiquinha de fundo e transições e muda isso e muda aquilo. Só que eu tenho a impressão de que quanto mais eu me apoio no fato de deixar o vídeo bem editado, mais eu deixo de desenvolver a minha fala, desenvolver a minha habilidade de fala, tá ligado? E quando eu falo de habilidade de fala, é, eu não tô falando literalmente de eu decorar um texto e falar aquilo que estava planejado ou ficar lendo o script ou alguma coisa do tipo. Quando eu falo habilidade de fala, é eu falar sendo eu mesmo, né? Sem estar parecendo um robô, que às vezes eu vejo gente que tá nessa busca também de entender o que tá fazendo e sem muitas pausas muito longas, assim, sem muita prolixidade, não sei se existe essa palavra, mas sem ser muito prolixo, sem dar muitas voltas, me perder no meu próprio raciocínio, porque eu tô falando aqui sozinho, tá ligado? É diferente de você estar num podcast, você tá trocando uma ideia, você fala uma coisa, a outra pessoa tenta inteirar o seu raciocínio e ela te interrompe e você acaba se perdendo ali no que você estava falando. É diferente, porque eu tô falando sozinho aqui com a câmera e eu sinto que muitas vezes quando eu vou gravar um vídeo, eu acabo me perdendo no raciocínio, tá ligado? Então eu preciso praticar a minha fala ao invés de ficar me apoiando na edição de vídeo. Porque imagina, eu dou aula, não pessoalmente, né? Mas eu dou aula um a um aqui no Google Meet. E durante as minhas aulas é muito tranquilo e tal, porque eu dou aula de inglês. Só que imagina se algum dia eu preciso dar aula de outra coisa que não seja o inglês, né? Que é um assunto que eu já estudo há muitos anos, eu consigo falar com muito mais facilidade, eu tenho muito mais autoridade e propriedade para falar das coisas. Eu mudo um pouquinho de assunto, eu quero dar aula de outras coisas também ali. Só que no um a um, aqui no. Ou eu vou fazer uma live, eu não consigo manter uma constância, ser bem didático, conseguir explicar direito o que eu tô procurando falar. Porque o tempo que eu fiquei falando desse assunto, né? Que esse canal eu fico falando mais de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano. Eu não pratiquei, eu fiquei me apoiando em edição de vídeo. Quando eu estava aprendendo inglês, por exemplo, eu não fiquei me apoiando em atalhos, vamos dizer assim, né? Porque era um negócio que eu estava aprendendo para mim, eu não estava aprendendo aquilo para ficar me mostrando para as pessoas, para ganhar audiência. Ao contrário aqui do YouTube, o meu intuito no YouTube é ter uma audiência de pessoas que compartilham das minhas ideias ou de pessoas que não compartilham das minhas ideias e argumentam coisas convincentes ou não, né? Porque eu quero ter uma boa presença de palco, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo muitas pessoas como Andrew Tate. Eu vejo o Andrew Tate é o meu role model, né? O meu modelo ali que eu tô me inspirando, porque o cara consegue falar com muita precisão. Ele aprende palavras diariamente, né? Ele fala que recebe e-mails de daily words e que ele vê uma palavra e ele procura colocar aquela palavra no vocabulário dele quando ele vai discursar. Ele é um cara que você vê ele nas entrevistas, Jordan Peterson também, né? Você vê ele nas entrevistas falando com muita propriedade de certo assunto e ele consegue falar de forma contínua, sem ficar se interrompendo, sem ser muito prolixo. Ele consegue ter começo, meio e fim. E não adianta ficar fugindo do cringe, né? Daquele negócio de vergonha, tá ligado? Porque, cara, no final das contas, a gente só vai ficar bom em alguma coisa quando a gente se coloca a fazer aquela coisa, mesmo que seja horrível no começo, mesmo que seja muito vergonhoso, mesmo que eu procure, né? Eu me inspiro no negócio das 10.000 horas. Eu acho que é impossível você fazer alguma coisa por 10.000 horas e você não melhorar significativamente naquilo, cara. Muita gente hoje eu vejo que fica procurando atalho, né? Muito mais fácil vender atalho, inclusive. Eu vejo gente que vende atalho no inglês à torta e à direita, né? Você só precisa aprender 50 palavras, porque é só 50 palavras que eles usam no dia a dia e a combinação dessas palavras aqui vai fazer você entender tudo que eles falam e
as pessoas acabam comprando esses atalhos, por isso que somente 5% da população fala inglês e somente 1% é fluente, porque as pessoas vivem procurando atalhos em vez de fazer o que tem que ser feito. E eu me apoiando na edição de vídeo é como se eu estivesse fazendo um atalho. Não que, né, seja ruim um vídeo bem editadinho, bem bonitinho, mas quanto mais eu me apoio nisso, menos eu trabalho na prática de desenvolver a minha fala, o meu discurso, a minha habilidade de não ser prolixo, de não ficar gaguejando, os vícios de linguagem, né? Eu falo bastante, tá ligado? Mas eu não quero excluir tudo porque, no fim das contas, faz parte da minha identidade também, né? Eu não quero ficar um robô aqui da Globo que aqueles personagens de mansão, tá ligado? Que fala tudo certinho, português perfeito, porque não é assim que eu falo no dia a dia também. Não acho que seja uma coisa sustentável eu procurar ser algo muito perfeito e, porra, no longo prazo eu vou ficar chapado de procurar. Aqui, na hora de ligar a câmera, eu tenho que ser uma pessoa. Aí desliga a câmera, aí eu vivo o Nicolas normal. Aí alguém me vê na rua, quer ligar a câmera, aí pronto. Aí eu tenho que ligar, apertar o botão ali de ligar o Nicolas da internet, tá ligado? Não quero isso também. Porém, eu quero ser um cara que faz o negócio direito, que consegue manter um raciocínio. E, como eu falei, eu confio muito nesse negócio de fazer uma coisa por 10 mil horas. E por isso que eu tô dando uma cortada nesse negócio de edição de vídeo. Eu quero ter 10 mil horas faladas, juntando tudo. Os stories do Instagram, os vídeos curtos, os vídeos que eu tô colocando aqui. E no meio de 10 horas, com certeza eu vou falar merda, com certeza eu vou passar vergonha. Só que se eu não me colocar nesse processo, primeiro, ninguém vai me colocar por mim, tá ligado? Não tem como alguém fazer por mim isso, é um negócio que eu tenho que me desenvolver. E iris what it is, cara. Não tem como você fugir da labuta, do trabalho, da coisa que tem que ser feita, mano. Por mais que, se você esteja aprendendo inglês, se você tá aprendendo espanhol, se você quer ser um bom professor, que eu vejo muita gente também que... Vamos dar um exemplo aqui de professor, né? Tem gente que tem ódio de pessoas que dão aula de inglês sem ter a faculdade de letras. Mas eu garanto que eu, como professor de inglês sem ter faculdade de letras, procuro muito mais ter didática do que algumas pessoas que têm a faculdade de letras e precisam se apoiar no diploma para dar aula. Porque uma pessoa que tem faculdade, que ela foi atrás da faculdade... Ela foi atrás de aprender gramática, de aprender detalhes assim que fazem mais diferença na escrita do que no dia a dia. Agora, a pessoa que quer só aprender o inglês para conversar, para conseguir entender um vídeo aqui no YouTube, ela não tem essa intenção de ter a gramática perfeita. Às vezes, nem no português ela consegue falar perfeitamente. Ela escreve mais ao invés de mas, ela fala problema, mas ela quer aprender inglês. É totalmente possível a pessoa não ter o português perfeito e aprender o inglês e conseguir se comunicar sem ter o inglês perfeito também. Não precisa do inglês perfeito. Mas é muito comum essa pessoa que fez a faculdade de letras, ela se apoia no diploma como se fosse algo superior e ela não desenvolve a didática, tá ligado? E desenvolvendo a didática, às vezes ela tem que se colocar como... passar uma vergonhinha, tá ligado? Um negócio meio cringe. Os processos são o mesmo para qualquer área. A gente tem que se colocar em posição de fazer aquela coisa que a gente não tem o costume. Quando a gente vê que é ruim naquilo, vai dar uma sensação de puta merda, isso aqui eu vou passar vergonha, vão dar risada de mim, vão me apedrejar, meus amigos vão rir, putz, vão me zoar na rodinha. É melhor eu não fazer isso aqui não. Vai dar essa sensação. Mas no fim das contas, se você quer ser bom, você vai ter que fazer aquilo até ficar bom. Não adianta achar que você vai fazer um Reels e em um Reels você vai ganhar 1 milhão de seguidores, por exemplo. Não adianta você achar que você vai fazer uma aulinha de inglês e em uma aula de inglês você vai ficar fluente. Não adianta você achar que você vai gravar um vídeo de 15 minutos e em um vídeo de 15 minutos você vai ter uma como que fala? Eu não lembro qual que é a palavra que fala quando é a pessoa que fala muito bem.
Dicção, vai ter uma ótima dicção, tá ligado? São coisas que você tem que praticar. E enquanto você pratica, você vai fazendo, passando vergonha, né? Até quando você fica bom. As pessoas olham, nossa, isso é um dom. É a mesma coisa do inglês. As pessoas falam pra mim, nossa, como ele é um gênio, não sei o quê. Mais de 10 mil horas, com certeza, mais de 10 mil horas eu tenho estudando inglês. E até hoje, a maioria do conteúdo que eu consumo, tanto no TikTok quanto no YouTube, é inglês, é de americano, é de whatever, tá ligado? Então é isso. Esse é o motivo dos meus vídeos não estarem sendo editados no momento e espero que você, não sei se inspire, né, mas tenha isso como lição. Veja minhas vergonhas aqui, veja eu tendo pausas longas, eu rodando as maquininhas aqui para eu tentar concluir um raciocínio de forma mais entendível, sem ser muito complexo e sem ficar editando, porque é isso, eu tenho que aprender o negócio na raça e não adianta eu ficar disfarçando, porque quando chega na hora H mesmo do negócio, não vai ter edição, tá ligado? Tenha noção disso e procure as 10 mil horas no que você quer fazer. Assiste outro vídeo aí no canal, roda aí, vai assistindo o vídeo do canal, deixa o like e se inscreve. Falou? Tamo junto.